Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês. Tudo bem? Tá muito em cima, tá não, né? Eu ponho um tripé aqui para organizar essa... Aí, acho que ficou legal. Todos me ouvindo? Tranquilo? Tranquilamente? Vamos lá, aguardando vocês aí entrarem. Como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Israel? Mateus, como é que vocês estão? Tranquilo? Vamos lá. Tranquilo, Mateus, tá bem. Então, estamos ambos tranquilos dentro do possível, dentro que se pode dizer que é tranquilidade, né? Então, pessoal, a gente sempre começa a aula dando os recadinhos da paróquia, né? Então, os recadinhos da paróquia nessa semana e dizer que essa semana nós fizemos uma live muito foda, cara. Uma live de geografia junto com história da arte, com a professora Consuelo Holanda. Quem não assistiu, dançou. Dançou não, porque ela está lá no canal Mais El. Fiquem à vontade para assistir posteriormente. Falamos de muita história, contextualizado com geografia e artes. Essa live foi sexta-feira no canal Mais El. Essa semana sai mais um vídeo de redação no canal, com algumas dicasinhas. Fiquem atentos. Bom, vamos começar porque, como dizia o velho ditado, jacaré parado vira bolsa, né? Então, nós vamos começar aqui a nossa aula. Hoje eu vou terminar fontes de energia com vocês. Nós temos essa e a última aula. A gente vai falar sobre tentar terminar aquele assunto, fontes de energia, para a gente continuar. Ó, me cobrem, eu acho que eu já postei lá, tá? Mas se eu não tiver postado, me cobrem lá no grupo de vocês os slides. Os slides estão aqui, ó. É porque é tanta coisa para a gente fazer que eu acabo esquecendo, tá bom? Então tem coisa demais, demais. Essas aulas remotas estão detonando com os professores. Vocês estão vendo que eu estou até meio rouco aí, né? Que já muita aula, muito material para fazer. Bom, lembrando que na aula passada nós falamos sobre fontes de energia nas duas aulas passadas, e eu disse a você, o que você tem que saber sobre energia? Você tem que saber três coisas: como ela se classifica, como ela foi formada e quais as vantagens e as desvantagens do uso. A classificação é um pouco mais complicada, pois ela pode se classificar quanto à utilização, a gente tem a antiga, moderna e alternativa. Quanto à origem, a gente tem renovável e não renovável. E quanto à produção, a gente tem primária e secundária. Depois vem como ela é produzida. A primária ela é produzida pela natureza. Petróleo é de sedimentação de matéria orgânica marinha e por aí vai. O carvão é de floresta soterrada na era paleozoica, né? Então, a gente tem que saber como uma energia é formada. A gasolina é uma fonte de energia e você tem que saber como ela é formada. Para a prova de geografia, não, mas para a prova de química, sim. A química cobra fontes de energia e eles cobram esse negócio de etanol, de gasolina, de óleo diesel, de querosene.
né, dessas fontes de energia. E você tem que saber, terceiro, quais são as vantagens e desvantagens. Toda fonte de energia que o homem utiliza ou pretende utilizar tem vantagens, e as vantagens não vêm acompanhadas sem as desvantagens. Não existe fonte de energia 100% vantajosa. A primeira coisa que você tem que entender é isso. Então, se não existe fonte de energia 100% vantajosa, todos têm suas desvantagens. E geralmente as desvantagens estão muito ligadas às questões ambientais. E como elas estão muito ligadas às questões ambientais, olha aí, caindo fontes de energia em biologia também. Tá bom? Então, é por esse parâmetro que você tem que ver. Nós vimos todos esses slides aqui. Na aula passada, a gente viu todos os combustíveis fósseis, vimos o petróleo, como ele se forma, os lugares onde tem a maior quantidade de petróleo. Nós vimos a geopolítica do petróleo, vimos a crise do petróleo, vimos pré-sal, vimos o petróleo do Brasil, Sete Irmãs, OPEP, né? Tudo isso foi visto. Venezuela como a maior reserva de petróleo do mundo, daí tamanho interesse nos Estados Unidos, na Venezuela, e o Brasil acaba com a política aí, tentando acreditar não é nenhuma política internacional, é uma política de amizade de presidente com presidente, a gente acaba entrando na onda dos Estados Unidos com relação à Venezuela. Mas então, petróleo, nós falamos tudo que poderíamos falar sobre o petróleo, né? Crises, guerras, o petróleo no Brasil, pré-sal, foi tudo falado nas duas aulas da semana passada. Então, nós falamos também sobre o carvão mineral. Mostrei que carvão mineral é uma fonte de energia moderna, não renovável e primária. Que o carvão mineral, como é que ele é produzido? A partir de antigas florestas que foram soterradas na era paleozoica, mais precisamente no período carbonífero. A era paleozoica é dividida em 6 períodos: Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Então, no período carbonífero, a gente vai ter aí a era paleozoica, né? A formação do carvão. Carvão é de floresta soterrada. Petróleo é matéria orgânica marinha soterrada. Petróleo não se forma em contato com o ar. O petróleo só se forma no fundo d'água, em lugar que é fundo de água ou em lugar que já foi fundo de água. Por isso, os combustíveis fósseis sempre aparecem nas chamadas bacias sedimentares. O que é uma bacia sedimentar? É a área mais baixa do relevo, onde as rochas das partes mais altas são depositadas nela. As bacias sedimentares estão nas regiões mais baixas do relevo. Geralmente, os combustíveis fósseis são encontrados em planícies, que é a parte mais baixa, abaixo de 250 metros de altitude. Então, a gente tem aqui esta situação do carvão mineral. O carvão mineral, ele se divide de acordo com o poder de calor dele, em turfa, lignito, hulha e antrácito. Como eu disse a você, o antrácito é o mais antigo, é o mais profundo, é o mais caro e é o mais cobiçado, pois ele tem mais poder de calor. No Brasil, predomina a tufa e o lignito. Nós temos poucas reservas de carvão no Brasil, que estão concentradas ali, no sul do país, no S do carvão. Sim, é S do carvão. Olha aqui, tem nada a ver, né? No S do carvão. Então, Paraná, pega um pouquinho do sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, a gente tem isso aí. E lembrando que a maior reserva está no Rio Grande do Sul, mas a maior extração está em Santa Catarina.
Eu adiantei as coisas e falei no meio de combustíveis fósseis sobre carvão vegetal. Esse para você não confundir um com o outro. Esse aqui, ó, é o carvão mineral. São rochas sedimentares formadas a partir de grandes florestas soterradas na era paleozoica. Você conhece muito o carvão vegetal. Este é biomassa, este não é combustível fóssil. O carvão vegetal é uma matéria-prima, é uma fonte de energia antiga, ela é uma fonte de energia renovável e ela é uma fonte de energia primária. O homem não precisa fazer muita coisa para aproveitar a lenha do carvão. O que ele tem que fazer é desidratar. Você está vendo aqui, ó, a desidratação dessa lenha. Nesses lados aqui eu tenho um forno onde eu coloco essa madeira e essa madeira é superaquecida, então ela vai perdendo a água que está na composição dela. Por isso que um carvão é bem mais leve do que a madeira, porque ele está sem a água. Então, isso aqui é feito isso aqui. Qual é o problema disso aqui? É vantagem, é renovável, mas ele causa muitos problemas. Ele causa o desmatamento, e o desmatamento traz consequências. Ele causa queimadas, ele causa lançamento de CO2 na atmosfera, tanto no processo de desidratação, quanto no processo de queima posteriormente, e ele traz um grande problema social. No Brasil, a maioria, quase que absoluta, das carvoarias, elas exploram muito o trabalhador. E não é difícil você encontrar essa situação aqui, ó. Trabalho escravo infantil. Quando as pessoas defendem que as crianças devem trabalhar, é bom você olhar para isso aqui. Ó. Lugar de criança é na escola. Então, olha para isso primeiro, para você pensar no futuro desses 3 jovens aí. Que futuro eles terão fora da escola, dentro de uma carvoaria? Então, a gente, quando fala que criança tem que estar na escola, porque para que ela possa transformar a realidade em que elas vivem e transformar a realidade dos seus pais. Essas crianças aqui nunca terão acesso a um mercado de trabalho digno nessas condições que estão, não. Fora da escola, semi-analfabetos, ganhando de R$ 1 a no máximo 1,50 por dia de trabalho. Então, a gente tem esse grande problema aqui com a questão social também, com a extração do carvão vegetal. Além da grande agressão ao meio ambiente, né, que é uma foto de um veículo da Polícia Federal parando um caminhão que está transportando carvão irregularmente, né, que tacou fogo no cerrado, em qualquer coisa. A gente está vendo essas queimadas. Ano passado, ano retrasado foi a Amazônia. Este ano está intensa, preocupante no Pantanal. Então, a gente tem essas situações aí. Aí é a indústria de carvão vegetal. O gás natural, nós falamos na aula passada também, que ele é formado junto com o petróleo, né? E do gasoduto Brasil-Bolívia, aqui é o gasoduto Brasil-Bolívia. O Brasil, assim, abandonou essa política de uso de gás como fonte de energia. Ela é muito utilizada no sul, no sudeste e parte do litoral do nordeste, onde tem extração de petróleo. Fora o restante do Brasil, nós temos poucas características. Esse gás aqui é o GNV, não é o gás de cozinha. O gás de cozinha é o GLP, gás líquido poroso. O GLP ele é fabricado na transformação do petróleo. Esse aqui ele surge junto com o petróleo. Ele é bem menos poluente do que o petróleo.
E eu disse a vocês também que isso aqui, esse gás natural, ele é uma grande preocupação com a geopolítica do mundo. Tá, então aqui, a partir daqui, a nossa matéria nova. Nós vamos falar de biomassa. O que é a biomassa? Para trás, tudo ok. Tranquilo, né? Então, vamos lá. O que é a biomassa? A biomassa é toda matéria que tem origem orgânica. Toda fonte de energia que tem origem de um ser vivo. Uma origem orgânica. Petróleo tem origem de ser vivo. Carvão tem origem de ser vivo, mas transformado em fóssil há milhões e milhões de anos. A biomassa não. Biomassa é energia que é produzida a partir da matéria orgânica. Ela pode ser desde o etanol a gás que é liberado com biodigestor. O que é o biodigestor? É um aparelho que tem nos aterros sanitários das grandes cidades, onde o lixo é separado, plástico, lata, plástico, metal, papel e matéria orgânica e resto de comida. Né? Esse resto de comida é jogado dentro do biodigestor. O biodigestor simula quase que como um estômago, né, que vai digerindo essa matéria orgânica, e quando o seu estômago vai digerindo essa matéria orgânica, você produz o quê? Gás. Não é? Eu sei que aqui tem muitos grandes produtores de gás. E o biodigestor aprisiona esse gás e transforma esse gás em energia. Então, é a biomassa. A biomassa é toda fonte de energia que vem de matéria orgânica. Nós vimos no início dessa aula que o Brasil é o país que mais usa biomassa no mundo. Isso por causa, desde os anos 70, da questão do petróleo, chamado Petróleo é Nosso, ou mais precisamente lá dos anos 70, pela questão, não vou nem dizer do petróleo, mas pela questão aí da gente ter criado o PROAlcool, Programa Nacional do Álcool, para substituir o petróleo quando ocorreu, substituir ou amenizar a importação do petróleo quando ocorreu a primeira crise do petróleo em 1974. Então, a gente tem isso aí, ó. A biomassa, mundialmente, ela é pouco utilizada, mas tem um peso muito grande no Brasil. Lembra quando eu falei para vocês, quando o presidente da França, Macron, estava brigando com o Bolsonaro? Seria fácil o Bolsonaro dar uma resposta para ele, né? Dizer que está preocupado porque você queima combustível fóssil, você usa energia nuclear e vem falar de meio ambiente? Olha, eu uso, olha a porcentagem que eu uso de biomassa, de fontes renováveis, e você? Mas nós optamos por falar da mulher do presidente, né? A acusação foi: a minha mulher é mais bonita que a sua. Mas, enfim. Ó, podemos enquadrar como biomassa a lenha, o carvão vegetal, o bagaço da cana, o álcool ou o etanol, né? Dificilmente você vai encontrar a palavra álcool no Enem, é mais etanol. Então, são fontes de energia de biomassa. Aqui a gente tem o que alavancou o Brasil, colocou o Brasil na frente do mundo. Presta atenção no que eu estou falando. Na frente do mundo. O Brasil é o país que mais usa energia renovável no mundo. Né? O que provocou isso foi o PROAlcool, programa criado no governo do militar Ernesto Geisel, no ano de 1975. Lembra? Em 74 teve a crise do petróleo, a primeira crise do petróleo foi provocada pela guerra do Yom Kippur. O mundo árabe, Egito, Síria e Jordânia
e invadiu Israel para retomar as terras que eles perderam na Guerra dos 6 Dias. Quando isso aconteceu, Israel, com o apoio das potências, venceu esses países e o mundo árabe tranquilamente. O que o mundo árabe fez? O mundo árabe pegou a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e criaram um cartel. O que é esse cartel que foi criado? Nós criamos um cartel e o cartel da OPEP aumentou o preço de 3 para 12 dólares o barril da noite para o dia. Quadruplicou o preço. E não tinha, ninguém vendia no mundo petróleo abaixo de 3 dólares. Ele hoje está na casa dos 57, mas ele já esteve na casa de 270. Então, a gente tem aí o Proal, que ele foi criado para isso. Então, criado em 75, como uma tentativa de produzir fontes alternativas de energia. E, com isso, a gente iria reduzir o consumo, a importação do petróleo. O petróleo é uma das nossas maiores, um dos nossos maiores vilões na balança comercial. E que é a balança comercial, importar e exportar. O Brasil está exportando arroz, por isso que arroz está R$30, exportando soja, exportando carne, por isso que uma picanha está R$50. Né? Nós não estamos diminuindo as reservas de mercado. O que é isso? O governo abriu as portas para os fazendeiros exportarem primeiro, para depois não ter um mercado garantido aqui. E produto acaba. E lei de oferta e procura. Tudo que tem pouco no mercado, o preço aumenta. Né? Então, aí nós temos aí uns projetos econômicos para alavancar o agronegócio. Ou seja, os caras plantam e os caras vendem para quem eles querem. Não tem uma reserva de mercado do Estado dizendo que essa quantidade mínima tem que ficar no país para abastecer, para o preço diminuir. Então, a gente tem aí, o petróleo é o vilão até hoje. Quase todo o dinheiro que a gente ganha com exportação, lucro com exportação, a gente gasta de importação. E o Brasil, no governo Temer, por exemplo, para fazer a Petrobras voltar a dar lucro, o governo Temer fechou 83 refinarias no país. E hoje o que a Petrobras faz? Ela tira o petróleo brasileiro, ela vende para os Estados Unidos e compra dos Estados Unidos a gasolina, o óleo diesel, o querosene, entendeu? Por isso que esses preços desses produtos sempre estão ligados à variação do dólar. O dólar subiu, a gente tem que comprar esse produto mais caro. Produto vital é produto essencial. Então, resumindo aqui, para que serviu o Proálcool e serve até hoje, foi um programa que foi criado para amenizar as importações de petróleo. Hoje ainda, quando você abastece seu carro, seu veículo com gasolina, 29%, ou seja, 290 ml daquele combustível está misturado com etanol. Então, você não compra gasolina pura, ela vem misturada com etanol. Para que isso? Para a gente reduzir a nossa importação, entendeu? De gasolina. Então, a gente acrescenta ainda 29% na gasolina. Aqui está uma imagem, um opalão desse nos anos 70, 75, 76, um opalão, né? Ele devia fazer aí com uns 2 a 3 quilômetros com 1 litro de gasolina e 1 a 2 quilômetros com 1 litro de etanol.
Mas o etanol, tanto o etanol quanto a gasolina naquela época, era coisa de centavos. Né? O que foi acontecendo? O aumento do consumo nunca acompanhado com o aumento da produção. Por isso, a procura ficou maior do que a oferta. E o preço foi lá nas alturas. Bom, o que consistia o pró-álcool? O governo dava subsídio, olha como que o governo é bonzinho. O governo pega o dinheiro do povo e aplicou. Para o produtor de cana, o governo abriu um crédito rural do Banco do Brasil. Pobre não produz cana, pois a cana só é lucrativa quando cultivada em grandes propriedades. Então, pobre ficou fora disso aqui. Para o usineiro, que é aquele dono da usina, a refinaria, a destilaria para produzir etanol, o governo liberou 80% do que ele precisava para do BNDES e 20 anos para pagar. Quanto que eu preciso para abrir uma usina? Olha, eu preciso de 1 milhão, então toma aqui 800 mil, você tem 20, depois de 20 anos, você vai começar a pagar as parcelas. Ó, lembra daquele ditado da minha avó, que eu sempre falo para vocês? O rio sempre corre para o mar. Então, olha aqui, pobre não teve vez, porque pobre não produz cana, pobre não teve vez, porque pobre não é usineiro, e a vez do consumidor não foi o consumidor pobre. Por quê? Porque nos anos 70 o pobre não tinha carro. Então, se nos anos 70 o pobre não tinha carro, o que aconteceu? Tirou o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, do carro a álcool. Então, o carro a álcool ficava de 30% a 40% mais barato do que o carro a gasolina, o mesmo modelo, uma Opala daquele. A gasolina ficava 30% mais caro quando você vai comprar. E tirou o IPVA do álcool. Né? E o álcool sempre fica essa média, de 60%, agora é 70% o valor da gasolina. Ele não pode ultrapassar disso aqui. Muitas vezes a gasolina sobe no processo de entre-safra do álcool, pois no processo de entre-safra do álcool a produção é menor e aí a procura é maior. Então, para que o álcool ou o etanol se transforme em mais rentável, mais, vamos dizer, vantajoso para o consumidor, a gente diz que ele tem que ser de 60% a 65% mais barato que o preço da gasolina. Mas eu tenho que aumentar ele. Ele vai ficar mais do que 60%, então eu aumento a gasolina também. Então, muitos aumentos de gasolina também são atribuídos à necessidade de aumentar o preço do álcool. Bom, onde está localizada a produção de cana-de-açúcar no Brasil? Logicamente, primeiro a produção do Nordeste foi o processo de povoamento, você sabe muito bem, né? E no Sudeste, os grandes fazendeiros, mecanização, né? Em Goiás a gente tem Rio Verde, Jataí, né? São os grandes produtores desse. Goiás teve uma febre há pouco tempo atrás que você não ia, se você viajasse para qualquer lado de Goiás, você ia ver Goiás um enorme canavial. Né? Hoje, por questões de mercado, a cana ainda é um grande negócio, mas é um negócio aí para quem tem dinheiro. A cana-de-açúcar, ela ocupa o etanol ocupa grandes áreas. Mas aí é uma fonte de energia. Como é que a gente classifica essa fonte de energia, gente? O etanol é uma fonte de energia moderna ou alternativa? Ó, para o Brasil é moderna. Para o Brasil. Então, muito cuidado na prova do Enem. Para o Brasil é uma fonte de energia moderna. Para o mundo, o etanol é uma fonte de energia
alternativa. Então, no Brasil, a gente tem fonte de energia moderna e no mundo é uma fonte de energia alternativa. A segunda classificação é uma fonte de energia renovável. E a terceira classificação é uma fonte de energia secundária. Como ela é produzida? O etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar, a partir da biomassa. E aí entra química para explicar para vocês como ela é produzida. E quais são as vantagens e as desvantagens do uso? Primeira vantagem é uma fonte de energia renovável. Segunda vantagem, o etanol é muito menos poluente do que o petróleo. Terceira vantagem, a cana-de-açúcar, a planta cana-de-açúcar, realiza também o processo de fotossíntese como uma floresta. Né? Quarta vantagem, é um produto e uma tecnologia nacional. Agora, quais são as desvantagens? As desvantagens é que ela ocupa grandes áreas de solo fértil. O solo que poderia estar plantando comida para o homem, planta cana de açúcar para produzir etanol. Qual outra desvantagem? Reforça a concentração de terra, o latifúndio. Terceira desvantagem, quem trabalha com a cana geralmente é subemprego, o boia fria, tem direito a nada, diarista. Né? Quarta desvantagem que a gente tem sobre a produção da cana-de-açúcar. Provoca o desmatamento. Sim, a expansão da área cultivada vai provocar diminuição da área natural. Então, se você fizer uma análise, como eu estou fazendo, de todos os pontos positivos e negativos, eu tenho certeza absoluta, você não erra fontes de energia em biologia e em geografia. Pode até errar em química, porque precisa de cálculo. Mas em biologia e geografia, não. Física também precisa de cálculo. E na maior parte das questões de química e de física, os dois caem em energia, né? Junto com os cálculos, sempre vem acompanhado de uma informação falsa. Lógico, nas opções falsas, o cálculo vem acompanhado de informação falsa. Então, muitas vezes, se você não souber fazer o cálculo, você sabe a informação. Então, está falso por isso. Não precisa nem calcular, está falso por isso. Entendeu? Fonte de energia é carteirinha, cartelinha marcada no Enem. Figurinha, melhor dizendo, não é carteirinha não, figurinha marcada no Enem. Bom, é um combustível elitista. Por que ele é elitista, gente? Aqui eu falei do consumidor, mas esqueci de concluir. Porque nos anos 70, só rico tinha carro. E hoje também ele funciona só com carro. Carro não é transporte coletivo. Não tem ônibus a etanol, não tem caminhão a etanol. Tem de usina, porque eles são produtores, mas não é antieconômico você transformar um ônibus de diesel para etanol, porque ele gasta muito. Então, ele é combustível elitista, só é usado em carros. Nós vamos ter a reduzir as áreas de cultivo de alimentos, que eu falei para vocês. Ponto positivo é a tecnologia nacional, também falei para vocês. Cria dependência dos usineiros ao mercado de açúcar, isso aí é ponto negativo. Né? Então, a gente cria uma dependência dos usineiros no mercado do açúcar. Né? Produz o vinhoto como rejeito, eu esqueci de falar isso. O que é vinhoto? A produção da cana, a transformação do caldo da cana nos produtos que a gente transforma, gera um resíduo, e o resíduo é chamado de vinhoto. É um líquido
altamente poluente que contamina leito dos rios e os solos. As usinas jogam isso no leito dos rios. E ponto positivo, carros menos poluentes. Então, aprende a fazer isso para tudo que é fonte de energia. Ó, a expansão dela começa nos anos 70, depois dá uma queda nos anos 80, sobe nos anos 90 e no século 21, governo Lula ergue aqueles defensores de que o governo Lula era um governo do povo, pelo povo, para o povo. Não tem governo, nunca tivemos governos assim no Brasil. Todos os governos, todos, independente de vertente, corrente política, participação, todos sempre estiveram defendendo os interesses dos grandes proprietários, dos bancos e dos ricos. 2003, a gente tem uma subida na procura, novos incentivos dados pelo governo, e 2003 é por causa daqui, ó. Em 92, a gente vai ter a Rio 92 e o mundo vai sugerir a utilização maior de recursos renováveis. E o Brasil, em 2003, queria que o mundo importasse etanol do Brasil. Felizmente, o mundo não caiu nessa ladainha, senão hoje o Brasil seria um enorme canavial. Então, a gente vai ter um salto no uso de 2003, e aí a gente vai ter uma redução, um salto também de 2005, mas esse salto aqui de 2010, melhor dizendo, esse salto desse uso foi em consequência do aumento do custo da gasolina. Todo mundo gosta mesmo de usar gasolina, né? Então, com o aumento do preço, as pessoas estão optando pelo etanol. Bom, a logística do etanol é uma logística rodoviária, né? Então, a gente tem a região sudeste e o nordeste são os maiores produtores de etanol, né? A maior parte das terras férteis do Brasil estão no sudeste, lembra da tal da terra roxa? E a outra terra fértil no Brasil está no nordeste. Lembra do massapê? Então, o solo massapê e a terra roxa, que são as terras, os solos mais férteis do Brasil que a gente tem, são utilizados para o cultivo de cana-de-açúcar, né? Então, produção de energia. Bom, aqui, por volta de 2010, mais ou menos, né, por volta de 2010, a gente vai ter no segundo mandato do Lula a vinda do George Bush. Lula doido para exportar etanol para os Estados Unidos. E o George Bush falou, é uma sátira, não é verdade isso, mas parece que ele falou lá assim, ó, vou no Brasil para a gente conversar sobre o álcool. E o Lula entendeu, vou no Brasil para a gente conversar sobre o álcool. Por quê? Porque aqui a gente vai ter, quando o George Bush esteve no Brasil, o governo federal recebeu ele no mínimo umas 3 usinas mostrando o etanol. Mas ele queria mesmo era chamar e convencer o Brasil a participar da área de livre comércio das Américas, que seria um bloco econômico que eliminaria as barreiras alfandegárias de alguns produtos e permitir a livre circulação de produtos aqui no Brasil. Ou seja,